Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 4 de agosto, estamos começando mais uma live. Eu e meu querido colega Otávio, grande Pedro Osório, amigo de longa data. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tá precisando aparecer, hein, senhor? Você tá muito sumido. Tem só uns 15 anos que a gente não se encontra. Olá, Didi, como é que estão as coisas? Tudo bem? Saudade de vocês. Esse coronavírus está difícil. A gente fica recluso, sem poder fazer muita coisa, infelizmente, né? Grande Otávio Toches, entrou aí meu querido convidado. Vou te convidar agora, Otávio. Conrado, grande amigo, Conrado, sumido. Você está muito sumido, Conrado. Tá precisando aparecer. Como é E que aí, estão as meu coisas? cara? Tá me... Grande Otávio, Beleza? Eu acho que eu tô um pouco satisfação torto aqui, né? enorme. Eu tô um pouco torto aqui nessa... Mas tudo bem. A gente balança, mas não cai. Você está muito cotado. Você estava agora Eu fazendo tava uma na... reunião com o pessoal da MAT? Da MAT, da escola da MAT, né? A gente está desenvolvendo aí, mês do advogado, tentando tirar alguns programas, alguns projetos interessantes aí, mas agradeço aí, Rodrigo, pela gentil lembrança do meu nome. Espero não deixar a peteca cair. Otávio, você é o cara, né? Como eu Né? falo assim, eu vou tentar chegar ao seu nível já sabendo que eu não chegarei aos seus pés, Olha tá? quem tá acima aqui, ó. Quem tá aqui, ó. Hein? Mas vamos lá, a família tá boa, tudo certinho, né? Graças a Deus, com muita saúde, botando fogo no coreto. Isso é ótimo, né? Maravilha. Isso Olha aí. o doutor Conrado aí, ó. Olha que audiência privilegiada aí que nós estamos. Mais do que privilegiado. Também Conrado, está na reunião, então ele devia voltar para a reunião da MAT e depois assistir, porque fica gravado, né? Depois ele podia assistir, mas ele é sempre muito bem-vindo. não, deixa quieto aqui. Deixa quieto conosco aqui. Ele fica aqui e lá, né? É, tá E lá. certo, Fica é isso nos aí. dois lugares, O né? homem, o tipo dos grandes, né? Consegue ficar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso aí. Assim. Muito bem. E aí, meu Otávio, cara? hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas do mercado de trabalho pós-pandemia, né? É. É um tema interessantíssimo. A gente fica numa incógnita, né? O que será, o que vai ocorrer, né? Como é que serão as relações laborais, as relações trabalhistas, né? Uhum. E o futuro chegou, como se diz, né? A gente tá numa sinuca de bico, sem saber o que fazer, sem saber como serão essas novas relações laborais. E essa live vai ser interessante por isso. Nós vamos debater muito, nós vamos falar sobre as duas MP, a MP 927 e 936, né? Uma medida de vigência do converteu na lei Isso, 4.020, e depois o isso. decreto de Bolsonaro. Só te apresentar brevemente, Otávio, para quem não conhece, a sua apresentação era totalmente dispensável, tá? É. Mas vamos lá, né? Eu vou te apresentar. Otávio Vieira Toches, advogado especialista em Direito Individual do Trabalho e Coletivo do Trabalho, mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos, árbitro da CAMES, Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, professor de Direito do Trabalho das Faculdades Kennedy de Minas Gerais, professor de pós-graduação Lato Sensu em Direito do Trabalho na Escola Superior da Advocacia, ESA, da OAB, professor de pós-graduação Lato Sensu em Direito do Trabalho na Faculdade Promove, sócio do escritório Toches de Paula Advocacia Empresarial. Esse é um currículo sucinto do meu querido amigo Otávio, né? Que é isso? Esposo da professora Laura e pai da Maria Clara e da Ana Carolina. Talvez seja os últimos aí, sejam os principais. Né? Exatamente. Muito bem, muito bem. Estamos aí. Otávio, muito obrigado por aceitar o meu convite. Realmente muito feliz, lisonjeado, porque você é uma pessoa de alto gabarito, tenho certeza que dessa nossa discussão será muito frutífera, mesmo porque, não sei se você está percebendo, Otávio, os problemas estão aí, são múltiplos, né? Mas todas as empresas estão tendo muitos problemas, mas os problemas são mais ou menos os mesmos. Você já percebeu que a linha de fundo são os mesmos? O que fazer com esses funcionários que se a gente não pode funcionar?
o comércio está fechado, né? Eu, particularmente, acho que não deveria estar. Não é porque eu sou a favor do vírus e contra a saúde, não. É porque eu acho que tem que existir um diálogo entre o prefeito e os comerciantes para tentar retomar de maneira gradual e segura. Porque, afinal de contas, a gente conhece. Eu trabalhei muito tempo lá no centro da cidade. Então, tinha gente lá que com o dinheiro da venda, de manhã, que eles almoçavam. Então, assim, a situação é muito complicada, né? O comércio, os comerciantes, eles estão muito prejudicados. Vamos ver o que vai ser. Eu fico um pouco receoso com essa situação toda, né? Mas me parece que o Calil sinalizou por uma abertura agora, né, Otávio? O que você acha disso? Parece que quinta-feira, né? Pelo que eu vi aqui, rapidamente, no meio dessa tarde, aí, para pegar ainda o Dia dos Pais. Bom, pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que me parece que a mídia fica disponível aí para todos. É um prazer muito grande, agradeço a gentileza do, né, querido colega, amigo, né, Rodrigo Bedran, né, e que a gente tenha hoje um debate frutífero, sabe, Rodrigo? Eu tenho comentado, não é a primeira oportunidade que eu tenho para falar sobre isso, que o que a gente precisa em momentos desses, a frase não é nova, mas tem que ser, o óbvio ultimamente tem que ser dito, né? A questão do diálogo é curioso, né? Que isso é uma coisa que as nossas filhas aprendem no primário e agora a gente tem que lembrar isso para os grandinhos. Em momentos de incerteza, em momentos de novidade, o diálogo se torna ainda mais necessário. Ainda mais num contexto de tanta desinformação ou informação mentirosa, falaciosa, conto do vigário, né? Coisas antigas aí que todo mundo sabe, loira do Bonfim, né? Parece que surgiram alguns mitos desses que agora têm se tornado verdade, né? Então, assim, o meu primeiro, né, nesse meu introito aqui, o que eu gostaria de destacar, seja em que área for, seja no direito, seja no recursos humanos, na política, na medicina, a gente tem que estar bem informado. Isso não significa dizer procurar o profissional A ou B, é procurar um profissional que esteja bem informado, né, com base nas novidades que estão acontecendo, não fruto de achismo, porque senão fica conversa de botequim, o que é muito bom, né? Todo mundo está com a saudade de aglomerar muito grande, mesmo aqueles que gostam de tomar um guaraná ou uma cervejinha, mas a conversa não pode ser de botequim, ainda mais de temas tão relevantes, né? A gente tem que trazer questões científicas com base em realidade. Demoramos tanto tempo, né, na sociedade para chegarmos num nível tal, um alto nível, né, de conhecimento, não tem por que a gente abandonar tal conhecimento, né? Exatamente. É isso aí, você tem razão. Otávio, vamos falar um pouquinho, vamos começar pela MP 927, porque assim, né, a MP 927 ela veio sobre aquela situação de antecipação de férias, né? Isso. Então você podia antecipar as férias, comunicar lá previamente também, não precisaria de dar antecedência de 30 dias, né? Agora, a gente vai falar da finada MP 927, do finado. Exatamente, da finada. As coisas, quando você acha que agora vai, aí ela cai. Mas exatamente, isso ela perdeu aí. a vigência dela. E ela estabelecia não só essa situação das férias, né, da redução das férias, como também o banco de horas, que era muito importante, né? É possível utilizá-lo pelos 8 meses. E o que ocorreu? Ela não foi convertida em lei, então ela perdeu a vigência, né? Primeira pergunta que me fizeram: mas e as férias que eu dei, que a empresa deu? Como é que eu vou fazer isso? Perdeu a validade? Eu tenho que dar férias de novo, né? É bom explicar que os atos que foram celebrados durante a vigência dela são atos jurídicos perfeitos, né? Exato. Então, não há que se falar sobre isso. Isso aí já foi celebrado, vai continuar, não tem problema nenhum, né? É daqui para frente que não se pode utilizar mais a MP 927, o que estabelecia a MP 927, nos dizer as férias individuais, coletivas, né, e teletrabalho, não é isso? Exato. Bom, aí, tá vendo? Mexer com o professor é bom, né? Então eu tô aqui de acordo com o relator, tô igualzinho em alguns colegiados aí. Bom, a gente tem que entender o seguinte: tudo na vida tem um contexto, né? E as medidas provisórias aqui, a gente está sempre no ambiente político. Hoje em dia, até a discussão virou política até disso, né? E o que é muito importante, né? Por isso que é importante dizer com a realidade, para que cada um crie a sua própria... Não é criar um dogma, né? Que cada um
crie aí seu desenvolvimento, pense e sua crítica. A medida provisória 927, a 936, que a gente ainda vai tratar, elas chegaram num contexto sui generis, né? O que foi conhecido, né, com a jurisprudência de guerra, né, a legislação de guerra que permite o orçamento de guerra, né, o professor ministro Gilmar Mendes, né, o que levanta a bandeira disso, também com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que ontem esteve no Roda Viva, explicando também, falando exatamente sobre isso. Então, há um contexto para que essas medidas provisórias aconteçam. E a 926, ela veio logo após o parlamento, né, confirmar o estado de calamidade pública, e foi a primeira medida específica no campo do direito do trabalho e que afeta o trabalhador e a empresa. É importante falar, o direito do trabalho afeta os dois lados. E a gente está no momento, Rodrigo, curioso, em que, muito embora alguns ainda incentivem a tal luta capital-trabalho, a gente tem nesse momento pandêmico o trabalhador e o empregador, às vezes, do mesmo lado, com o mesmo objetivo, né? Um de manter os postos de trabalho, o outro de manter o emprego. Então, com essa perspectiva, com essa intenção de que não fomentar uma briga, e sim garantir que o mercado de trabalho continue ativo, né? Permitir que a renda continue circulando, porque nós precisamos disso, veio a medida provisória 927. E ela lança a mão de algumas hipóteses, como você bem colocou, as férias, o banco de horas, as férias coletivas, as férias individuais, a emenda de feriado. Objetivamente, o que o legislador fez? Quando a gente fala o legislador, para quem não é do direito, parece aquele filme Matrix, né? Fica aquela pessoa assim, né, que fica... Você imagina um DJ, um disco jockey lá no céu, do lado do Papai do Céu, decidindo as coisas, mas ao mesmo... né? O legislador tem esse papel, mais ou menos. E o que ele espera? O que ele esperava com isso? Que empresa, que empregador e trabalhador conseguisse, né, lançar a mão de algumas medidas para manter a economia girando e o mercado de trabalho ativo. Diminuir o desemprego e diminuir os impactos. Não é evitar o impacto, senão você vai falar que a medida não foi eficaz. Não tem como. É uma guerra, né? É uma guerra não bélica, mas uma guerra com a mortalidade tão maior até se bobear, uma guerra, um conflito armamentista efetivo, e precisamos. Então, foi isso que o legislador fez em relação à medida provisória 927. Como você bem colocou, aquele empregador ou aquele trabalhador que teve direitos seus decididos à época da vigência da medida provisória, devem ficar tranquilos que o seu direito vai ser analisado com base na legislação daquele momento. É como, né, de um papo tirando juridiquês, é a partir do momento que se faz um combinado, né, tudo vai ser decidido com aquele apalavrado. Se o combinado mudar, como mudou, né, no final de semana aqui, eu estou vendo minha colinha aqui, de 18, 19 de julho, quando ela caducou, ali muda o combinado, né, volta à legislação anterior. E é muito importante, Rodrigo, como você colocou aí do banco de horas, só para lembrar o pessoal, nós tivemos em 2017 algumas alterações importantes, né, no direito do trabalho. E uma das grandes alterações que nós tivemos foi o banco de horas. Para quem gosta de artigo, está lá no 59, se eu não estou enganado. Não sou muito bom de decoreba, mas deve ser. É o 59. Jornada, né? Exatamente. Jornada, 60, Isso. 61. Exatamente. E vai embora os parágrafos. E nele, né, foi implementado o banco de horas, mensal, semestral, anual, até um mês. Né? Não precisa ter a negociação coletiva, nem escrita, pode ser só o trabalhador e a empresa diretamente. Até 6 meses, também pode ser individualmente, só o trabalhador e a empresa, mas precisa ser escrito. E até 1 ano, aí sim tem que ser através do sindicato. Só que o que a medida provisória fez? Deu mais 6 meses, deu, entre aspas, né? Elasteceu o prazo da compensação da hora extra por razão simples, né? E trágica, que é o cenário pandêmico. Então, o que pode ser muito importante para o trabalhador, você me diz, uai, como, Otávio? Simples, eu respondo. Aquele empregado que ficou em casa no período mais agudo da epidemia, vamos falar assim, né, no linguajar médico, né, não posso deixar de falar do papai, do meu pai, que está lá em cima olhando por nós, né? Então, no período mais agudo, aquele trabalhador que fica em casa, você não precisa descontar o salário dele, porque você tem 18 meses para frente para exigir que ele trabalhe aí 1, 2 horas a mais por dia, de modo que, claro, que 2 horas faz diferença, ficar em casa faz diferença, mas o que a gente tenta aqui é minimizar os danos.
Nenhuma legislação, em absoluto, elimina dano, mas ela deve sempre minimizar os danos. Então, se deixar, eu falo muito. Então, só esse comentário aí sobre a medida provisória 927, que logo já sofreu uma mordidinha da medida provisória 928. O Brasil é rapidão, vapt-vupt, né? Então, no pleno domingão. No domingão, a presidência da República soltou um stories no Instagram, olha, vou revogar um artigo. Então, as coisas os tempos são modernos, né? Os tempos são modernos. E eu estava engraçado, né? A gente não sabia que o direito de trabalho era tão dinâmico, né? A ponto de celular tocar é sábado e domingo, né? O que fazer, como fazer, se vai valer esse acordo individual ou não, se o sindicato tem que chancelar ou não. Então, assim, a gente passou por modificação enorme. Eu, particularmente, a gente formou em 2000, eu formei em 2006. Você formou em 2009, foi junto com isso, Flávio? 2007, 2008. Foi um ano depois de vocês. Eu acho que o Flavão formou um pouquinho depois, se eu não estou enganado. 2009, Isso. Formou em 2009. E eu, desde que comecei a trabalhar, Otávio, eu nunca vi nada tão dinâmico igual aconteceu nessa época de pandemia. Nunca vi nada tão dinâmico. Lei 13979 em diante, aí começaram MP. Então, o negócio realmente foi tumultuado. E o curioso é que a quantidade de legislação ainda assim não atende aos anseios da sociedade, né? Que a gente tem uma questão curiosa, que todo mundo sabe, nós, né, o povo, né? Todos nós somos, com muita honra, o povo brasileiro, né? A gente, geralmente, que provoca o legislador, né? Que a gente estuda lá no direito as fontes materiais, né? Raros são as hipóteses, né, da lei mudar uma sociedade. Geralmente é a sociedade que muda a lei. E é o nosso clamor que faz com que muitas coisas acontecem, tanto na área penal quanto na área trabalhista, e por aí vai. E nesse momento, não é o que acontece. Não há como a legislação abraçar tudo, porque, por mais que a gente goste, por vezes exigir, deve exigir que se faça mais ou menos, não se tem ao certo a noção de até quando vai, o que deve. Por isso, né, dessas medidas provisórias com a intenção de minimizar. Eu evitar que feche um posto de trabalho, eu minimizar, evitar que tenha um desemprego. Então foi nesse cenário que chegou a medida provisória 927, com muita dúvida, como você bem colocou, por parte do empresariado especialmente, porque o trabalhador também dúvida, mas eu digo até que o trabalhador ele tem até mais um medo propriamente dito, e legítimo, de perder o emprego, né? E a dúvida, talvez, do empresariado é como se virar, porque, vamos e convenhamos, a gente tem o bom e mau empregador, a gente tem o bom e mau empregado. Mas, em sua ampla maioria, o empregador não quer mandar o trabalhador embora, pelo contrário, ele quer ter mais serviço. Né? Em sua ampla maioria, o trabalhador também não quer ficar ali morcegando, ele quer trabalhar mais. Então, há de fato ali o interesse é comum. Claro que você tem, lamentavelmente, mas isso é da sociedade, aquela laranjinha podre em qualquer área. Né? Isso aí, o mercado de trabalho não está isento dessa realidade. Né? Sim, e eu gosto muito de citar, Otávio, você me lembrou muito o Georges Ripper. Ele fala o seguinte: quando o direito ignora a realidade se vinga e ignorando o direito. É exatamente isso. Por quê? A gente vive em uma sociedade dinâmica, né? E o legislador ele tem que acompanhar esse dinamismo e os anseios sociais. Senão, o que ocorre? A população vira as costas para o legislativo e também até para o judiciário, né? Para a lei de maneira geral, né? Para quem confecciona, né? Quem inova e também quem aplica. Então, é muito interessante, é exatamente isso, né? O legislador busca abarcar a situação, mas ainda assim existem diversas situações que não são abarcadas. Porque aquela lei 13979 foi de fevereiro, né, que começou a pandemia. A quarentena se iniciou em março, acho que foi em meados de março, né? Nós estamos entrando em meados de agosto, já, ou seja, já se passaram mais do que 120 dias, 120 dias, se eu não estiver enganado, né? É isso mesmo, já passaram mais do que isso. Então, assim, e agora vamos entrar aqui na MP 936, por falar em 120 dias, né, Otávio? Vamos entrar na MP 936 agora? E é a que deu mais o que falar, né? Porque essa sim, talvez não tenha ninguém aí, digamos, que está, né, ligado nisso, que não tenha ouvido falar dela, né? Porque ela foi largamente utilizada, né? Isso é verdade. Várias críticas, algumas positivas, algumas sempre tem,
né? Faz parte do processo democrático, graças a Deus que nós as temos. No dia que não tiver crítica, tem uma coisa errada, né? A unanimidade, já diria, né? A unanimidade deve ser olhada com um certo pezinho atrás, né? Então, assim, a MP 936, ela veio em um tríplice de pilares, né? 3 pilares principais. Primeiro, a implementação do benefício emergencial e segundo, as hipóteses que esse benefício emergencial vai ser pago, que é tanto na redução da jornada e do salário, proporcional, ou na suspensão do contrato. Suspensão do contrato significa, né, para o público que não é jurídico, né, tem público alegre, então não é jurídico, esse jurídico é igualzinho a gente, assim, né, rapaz? Meio carrancudo. Mas a suspensão é para quando você não trabalha e não recebe salário. E o que a legislação fez? Você não receberá o salário, mas você recebe um benefício emergencial, que foi esse criado pela MP 936 e que depois foi sucedida aí pela Lei 14.020, agora de 6 de julho de 2020. E o que é interessante, pessoal? Eu só posso admitir falar em redução da jornada e do salário na mesma proporção. E na suspensão do contrato para 2 objetivos que eles têm de ser comungados, né? Manter o emprego e garantir a renda. É para isso. Não é um retrato na parede, como diria Carlos Drummond de Andrade, não é um adorno, não é um capricho desse ou daquele, né, legislador, mas sim algo efetivo, né, para tentar, mais uma vez, minimizar os impactos. Há muita crítica, Rodrigo, no meu ponto de vista, para a legislação. Às vezes é porque ela não é suficiente ou porque ela foi demais, é muito difícil, né? De fato, quando a gente trabalha e pensa em mercado do trabalho, né, grande parte da nossa população depende do trabalho, né, para trabalhar. Poucos são aqueles privilegiados, e não há mal algum em ser, inclusive, o privilegiado. Mas são poucos aqueles, né, que têm essa sorte. Então, a gente tem que trabalhar. E quando você... né, outro dia, Rodrigo, indo do que você disse, um grande amigo me comentou uma coisa por telefone, engraçado, seu Otávio, eu já pensei em fazer algo ilegal na minha vida. Aliás, eu nunca pensei em fazer algo ilegal, mas agora eu tô tendo que fazer. Eu falei, pô, o que é isso? Eu sou advogado. Não, eu tô tendo que trabalhar, cara, e não estão deixando eu trabalhar. É curioso, né? Você colocar o trabalhador, muitas vezes, numa condição de uma ilegalidade. É claro que ele estava fazendo um jogo de palavras, mas no sentido das restrições impostas, como você bem falou, não tem ninguém que acha que a restrição não deve acontecer. O que se questiona é quanto à extensão das restrições, como você bem colocou, e da falta do diálogo, para que eu compreenda. Ó o barulhinho da filha aí, tá vendo? Tem um barulhinho infantil aqui. Né? Mas para que a gente compreenda a extensão e a razão, né, exatamente por que essa restrição está acontecendo. Né? Otávio, a sua filha está me lembrando, o meu filho, eu estava no meio de uma sustentação Pode oral parar. para o Tribunal de Justiça, é muito engraçado. Aí, de repente, abriu a porta aqui, o pequenininho entrou, eu não aguentei, eu morri de rir. Mas isso é a vida, né? Isso é o que nos mostra, né, que vai passar. Já está passando. Outra coisa. Vai, É tá uma alegria também, né? A gente trabalha em casa, a gente mesmo, eu pelo menos estou aprendendo, estou remodelando o meu trabalho, né? Eu estou me aprendendo a trabalhar dentro de casa, né? E assim, com os meninos, o tempo inteiro, aula virtual. Tem prova. Hoje a minha mais velha aqui fez até uma prova que eu tenho que digitalizar e enviar para a escola. Então, é um tanto de lição, mas igual na sala de aula, a criança, a gente ensina menos do que aprende. Certamente a gente aprende muito mais do que ensina. Né? Bom, então, o que eu estava dizendo sobre essa questão da medida provisória 936 foi com essa característica, e é importante também, né, Rodrigo, a gente dizer que ela foi concebida como uma lógica. A lei, estou colando aqui o número que ainda não decorei, 14.020, de 20, né? Trouxe a mesma lógica no sentido de que a redução da jornada do salário só pode ser até 90 dias e a suspensão só pode ser de até 60. E, posteriormente, veio o decreto da Presidência da República prorrogando este prazo para 120 dias. Ou seja, está evidente, fica muito claro, né, que nós estamos ainda no meio desse turbilhão. Então, que alguns ajustes, aumentam um prazo aqui, diminui outro prazo acolá, mas para tentar, mais uma vez, sempre diminuir os impactos no mercado de trabalho. Né? Até um tema interessante para a gente tratar, porque é inevitável, pessoal. Isso o advogado aqui não
nenhum conselheiro espiritual, pelo contrário, né? Mas assim, a gente vê no mundo afora, você acabou de citar o Luiz Flávio, até passou por aqui, Ele tá passou aí. lá, tá na América, vê, certamente conta isso para nós, lá da Flórida, que está acontecendo isso não é diferente. A gente tem uma mexida no mercado de trabalho. Minha irmã, que mora há 12, 13 anos, uma das minhas irmãs, tem 3, né? Mora em Londres, também relata acontecimento nesse sentido. Eu tenho um grande amigo também na Austrália, que por mais que a Austrália tenha sido uma privilegiada nisso tudo, também foi afetado, porque a economia hoje em dia, né? Aí sim ela é plana, né? Quanto à economia, eu acho que não tem dúvida quanto a isso. Ela está unificada, né? Então a gente traz repercussão. Não necessariamente em um país que foi mais ou menos afetado pela pandemia, efetivamente, vai ter mais ou menos sucesso quanto à economia. E o que, não sou economista, mas em relação à afetação, digamos assim, no mercado de trabalho, isso é claro que ocorreu. Há desemprego, né? Ninguém quer, né? É um reflexo indesejável do tratamento, mas por vezes a gente deixa, né? Emagrece um pouquinho, né? Fica um pouco mais desanimado, mais branco, mas para sair, né? Ou mais pálido, que eu quero dizer, não branco, né? Mais pálido, vai para sair da doença e para sair mais forte. Pelo menos essa é a nossa expectativa, né? Eu acho que de todos. Sim. Otávio, eu estava verificando, só para recapitular, só mandar um abraço aqui ao querido Dorgal Andrato, deputado estadual, gente finíssima também, doutor Leonardo Beraldo também aí, ó. Otávio, então a MP9 36 estabeleceu, né, 60 e 90 dias para redução ou suspensão de trabalho. E depois veio a lei 14.020 e prorrogou esse prazo, né, a depender do decreto do presidente. Aí veio o presidente da República, né? Decreto 10.422, eu acho, se eu não estiver enganado, e elasteceu o prazo a 120 dias, ou seja, até 120 dias, né? Ou seja, prorrogando um pouquinho, até um pouco mais, até 120, ou seja, 120 dias é o prazo máximo que se pode fazer, que se pode aplicar a redução ou a suspensão. Isso, né? isso aí. Se passar disso, é uma pergunta, né? Horas, o que fazer? Né? Até quando se compensa? E essa pergunta eu te faço, Otávio. O que fazer? Eu quero te ouvir. O que você acha que o comerciante, por exemplo, está lá com o comércio fechado, o que fazer com os funcionários? Vamos pensar em média escala. Uma empresa com 50 funcionários, né? Que não é atividade essencial, está fechado. A primeira coisa, Rodrigo, que eu acho que essa empresa deveria fazer, se fosse eu o empregador, isso é muito importante, é a gente pensar com calma. Qual que é uma questão imediata quando a gente tem uma crise? É você tomar atitudes rápidas, né? Tem até muito, né, conversa de administração, de gestão, que fala que você tem que tomar atitude rápida. Isso é verdade. Mas quando se trata do impacto jurídico, por que eu digo calma? Porque você tem de pensar na consequência daquilo. Vamos lá. Você me disse, como você, e acertadamente, que agora a redução pode perdurar por até 120 dias. Mas os 120 dias traz uma consequência para o empregador. Qual é? É que durante o período em que perdurar a redução, aquele trabalhador tem a garantia provisória de emprego. Ou seja, ele não pode ser dispensado. E quando acabar a redução, ou seja, ao término desses 120 dias, ele tem mais 120 dias de garantia provisória de emprego. O que significa dizer? Que eu, empregador, eu, empresário, não vou poder mandar embora, se for, claro, repito, nenhum empregador quer mandar embora, mas se for preciso, né, ele deixa, né, de ter essa disponibilidade, o direito vai restringir a dispensa desse trabalhador pelo igual prazo em que foi concedida a redução ou a suspensão. A mesma lógica bate em relação à suspensão. Então, no primeiro ponto que eu comento e digo para os clientes e aqui para o nosso público que gentilmente nos assiste, reflita com calma, não tem uma dragem, uma fórmula pronta, né? Existem profissionais que devem analisar cada caso é um caso. Duas empresas com 50 empregados localizadas em Dores do Indaiá, ou no Buritis, ou no Belvedere, ou no Mangabeiras, ou no Castelo, ou seja, duas empresas iguais, devem ter e podem ter soluções distintas. Isso que é importante. Não tem senão, né, tem uma fórmula mágica. Qualquer né? política pública que teve sucesso em Nova York seria aplicada na Serra da Saudade, menor cidade do Brasil, em Belo Horizonte. Não é assim.
né? A gente precisa de gente pensante, cabeça boa em cada lugar. Então, só nesse primeiro ponto. E quanto você disse, né? E agora, José, se acabar os 120 dias? Bom, eu sempre, quando alguém me pergunta, eu olho para o relógio e falo, olha, eu vou te fazer uma resposta com base na data de hoje, aqui, ó, 4 de agosto, 19h32, porque tudo muda, né? Você citou aí um tanto de letrinha, de número e tal, da legislação. A resposta de hoje é a seguinte: findo os 120 dias, eu não posso mais fazer a redução da jornada com base na lei. Eu não posso fazer isso. Eu posso tentar algumas outras medidas que a legislação já me permite, que é através de uma negociação coletiva, né? O artigo 611-A, A maiúsculo, fala que o negociado prevalece sobre o legislado. Então, quem sabe uma empresa quer sentar com os sindicatos dos trabalhadores e fazer algo do interesse da empresa e dos trabalhadores. Implementar um banco de horas diferente, ou quem sabe, Rodrigo, vou pegar o exemplo aqui. Se eu não estou equivocado, parece que o comércio de Belo Horizonte vai ficar fechado domingo, segunda e terça. Eu posso estar errado, eu li rapidão, realmente, que eu estava em outra reunião, mas eu vou criar uma escala, então, na minha empresa. Meu trabalhador não trabalha domingo, segunda e terça e vai trabalhar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sei lá. Então, sim, algo atípico, é uma jornada que não tem precedentes, não é jornada espanhola, não é 12 por 36, não é turno ininterrupto, não, é uma jornada absolutamente sui generis. E o que exige, né, por parte do empresariado, diálogo. Talvez essa palavrinha a gente fica repetindo, igual o novo normal, né? Só falta botar o diálogo, uma conversa entre o diálogo e o novo normal. Mas tem de conversar, né? Tem de botar o sindicato, e hoje a empresa, junto aos sindicatos trabalhadores, ou mesmo o sindicato patronal, tem um poder muito grande, que é a negociação coletiva. E cada vez mais, né? Até tem uma advogada, uma professora do Rio de Janeiro, Carolina Tupinambá, que trata disso, né? Cada vez menos a gente tem, nesse momento pandêmico, um conflito mesmo capital-trabalho, e às vezes a gente consegue ter mais uma convergência. Olha, eu quero te manter empregado. Opa, eu quero continuar empregado. Então, pronto. Né? Então, vamos conversar. Como que a gente vai conseguir fazer isso nos limites da lei, sem causar prejuízo, né? Então, assim, talvez seja essa a palavrinha mágica, né? A conversa, o diálogo, o consenso. Otávio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Assim que começou a pandemia, o que eu fiz? Compartilhei o servidor, deixei todo mundo, falei, gente, combinei que todo mundo, houve unanimidade. Vamos trabalhar de casa? Vamos, mesmo porque tem uma advogada que mora em Lagoa Santa. Vamos, ela está adorando isso. E assim, e continuou. O que eu percebo é o seguinte, alguns cargos públicos, né, alguns de nomeação, por exemplo, eu tenho uma conhecida que é assessora ou assistente, mas que trabalha em outro estado. Trabalha, sabe por quê? Porque manda tudo virtual, né? Recebe lá PJE e tudo, e não há prejuízo para ela. Conheço uma outra pessoa também que estava de licença, mas continuava trabalhando de casa. Não houve prejuízo para o trabalho, né? Aí eu te pergunto, a gente, né, nós que somos advogados, nós temos o PJE, Projude, não vou falar sobre altos e baixos de PJE e coisa coração, não, né? Senão seriam necessários 20 horas para a gente conversar. Exato, condições normais, temperatura e pressão, né? Pressão, digamos, com internet, com luz, com tudo isso aí, com o sistema normal. A gente consegue adaptar bem, né? Então, assim, o que eu vejo? Que o trabalho em casa, né, maneira remota, né, o home office, teletrabalho, o home office, ele é uma tendência principalmente para nós que somos do setor jurídico. O que você acha? Você também tem essa percepção ou não? O curioso, Rodrigo, que me parece que a crise não nos deu tempo para programar, né? A gente não teve tempo para pensar. Ela nos atropelou. A gente, sei lá, sexta-feira, quinta-feira estava no escritório, e na segunda-feira não tinha mais a professora Cristiane Cabral, aí, uma colega, né, de muito valor aí da área jurídica, nos brindando com a presença. Então, a gente não teve tempo para adaptar com esse tipo de situação. Então, é o primeiro desafio, né? A gente aprender a voar voando. Passado alguns tempos, e a gente está tendo tempo para pensar, dada a extensão, né, das restrições aí, o que eu vejo é que conseguimos desmistificar o tal do home office, né?
O home office ele exige um esforço grande do empregado e grande do empregador. É como você colocou, você abriu o seu servidor, então provavelmente uma VPN. No escritório que a gente fez foi isso. O pessoal literalmente levou o desktop para casa e montou sua estação de trabalho. E eu tenho um grande colega, né, que mora em Contagem, você disse da sua que mora em Lagoa Santa, ou Sete Lagoas, não sei, um amigão, o Lucas Simões, brilhante advogado também, que está lá em Contagem, e falou: Tocha, eu não vou voltar. Eu já estou achando ótimo, que eu estou economizando tempo no deslocamento, estou economizando um punhado de coisa e estou aqui no privado do lar com muita segurança. Mas algumas transformações se exigem, né, Rodrigo? E o que eu gosto mais de refletir... Bom, então, respondendo, senão o advogado não responde, aí também a professora Lucélia, também saúdo a ela, agradeço pela presença. Muitas vezes a gente não observa... Bom, um caminho sem volta? Pode ser que sim. Eu até tenho um certo receio, Rodrigo, que quando cair de fato as restrições, se não vai ter um passo atrás. Eu adorei o home office, mas foi bom, valeu a Deus, como diria lá o poeta baiano de carnaval. Então, vão voltar para o escritório. Mas a experiência, em algumas áreas, ela é exitosa. E não é... Quando a gente fala em repensar os escritórios, é algo mais amplo de repensar a cidade, repensar os espaços públicos. Tem necessidade, lá no escritório, por exemplo, são 3 andares corridos. Será que gasta 3 andares corridos? Né? Quando a gente vê que o escritório segue rodando, hoje eu passei lá, tinha 3 pessoas resolvendo as questões pontuais. O escritório está funcionando, bombando a pleno vapor, graças a Deus, trabalhando aí, e sem ter essa necessidade de espaço físico. A pergunta é retórica. Dizem que o advogado nunca deve fazer uma pergunta que ele já sabe a resposta. Mas é claro que não precisa de grandes espaços físicos. E o que talvez muita empresa e até mesmo o serviço público vai descobrir. Gasta um prédio do Tribunal de Justiça, do TRT, que é a minha área, 2 prédios, 20 andar para um lado, 20 andar... Será? Não sei. Mas é algo de cultura, né, Rodrigo, também, que a gente tem de enfrentar e que me parece uma provocação. O destino nos provoca, mais uma vez, a crescer. Crescer dói, doutor Rodrigo já me falava, e de fato é dolorido nós crescermos, e por vezes deixa um esfoladinho ou outro, o importante é que a gente saia mais forte. O que me parece, Rodrigo, importante e que todos pensem, isso aí não é jurídico, isso é da vida mesmo. Será que em casa eu trabalho mais ou menos? Será que em casa o meu tempo de dedicação é efetivo? Porque eu sei que eu estou trabalhando, estava fazendo um prazo, aí eu entro aqui numa conversa com o Rodrigo Bedran, saio, vou tomar um café, volto, aí eu estou sem trabalhar. Aí eu volto a trabalhar um pouquinho, aí eu vou ligar para ver um jogo do Galo, né? Um jogo de primeira, não vou falar de futebol, não, deixa muita gente chateada. Mas é verdade. Aí você vai fazer a lição de casa com sua filha, aí você volta a trabalhar. Quando você vê, você trabalhou de 6 da manhã às 11 horas da noite. Mas você ficou de 6 às 11 trabalhando? Pouco provável. Mas o seu tempo de dedicação é maior. E uma coisa que... A hora líquida é menor. A hora líquida é menor. E você perde uma questão muito interessante, que é típica do grande, o professor Márcio Viana já fala disso, Jorge Luiz Souto Maior também fala disso, que é o direito ao não trabalho. O trabalhador tem o direito a trabalhar, mas o trabalhador tem direito também ao não trabalho, que também é conhecido, ficou famoso como direito à desconexão. Então eu tenho direito, do momento, falar assim, deu por hoje. Quem é de Guaraná, toma Guaraná. Quem é de tomar outra coisa, toma outra coisa. Você já não está trabalhando mais. Porque nós sabemos que, em regra, não é desejável, né, ingestão de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de questão trabalhando. Claro que tem algumas atividades que se aceita isso. E pode parecer uma bobagem, mas aquela coisa que você está em casa. Olha, agora eu fecho meu notebook, desligo o meu celular, ou desligo o WhatsApp, e a gente não desliga nunca. Então, a coisa que talvez fique mais é a desconexão. Desde a pandemia, que você falou aí, fevereiro ou março, dá a impressão que tem uns 2 anos, eu tenho certeza que grande parte do trabalhador não desligou. E do empresariado também. Então, você está trabalhando ou preocupado, tem 120 dias, cara. 120 dias. Você imagina. E qual que é a consequência disso? Isso é evidente. Que você vai ter, talvez, um errinho a mais, alguma pessoa no escritório um pouco mais ranzinza, chateada. Isso aí faz parte. Isso tem, o direito tem resposta para isso? Não tem. Não tem. Você falou lá no início do diálogo, mais uma vez está aí.
né? A necessidade, talvez, da solução partir de onde vem o problema. Se o problema vem da empresa, a solução tem que vir da empresa. Não estou dizendo empresa, a empresa. Estou dizendo o local do trabalho. Se foi trabalhando que nós ficamos chateados, vai ser trabalhando também que a gente vai ter que resolver uma solução, chegar a uma solução. Então, isso é uma questão muito interessante que talvez valha a pena a reflexão. Otávio, eu queria dar um passo atrás. O meu querido colega, sócio, Luiz Flávio, ele perguntou aqui para você, ó, olhando pela ótica jurídica, absolutamente imparcial, né, para a gente não entrar em política aqui. Qual a sua opinião sobre a atuação do Bolsonaro no que tange à legislação trabalhista durante a pandemia? O que eu disse. Hoje, criticar o Bolsonaro não é um papel muito difícil, dado menos ao seu ato de governo e mais aos seus posicionamentos. Uma presidência da República polêmica, né, Rodrigo? Sim. Foge um pouco a liturgia, e não estou nem elogiando, estou dizendo uma questão que ele é, né? Mas as medidas, no meu ponto de vista, alguma coisa precisava ser feita, né? E a certeza que se tem, o que foi feito não é e nunca será suficiente para evitar prejuízo econômico para o trabalhador, prejuízo econômico para a empresa, mas, assim, respondendo objetivamente o que o meu querido amigo Luiz Flávio pergunta, assim, é difícil criticar. Eu posso criticar no sentido de que poderia ter sido feito mais rápido, poderia ter tido uma amplitude maior, mas alguma coisa foi feita, né? De fato, esse programa de benefício, né, parece ter sido uma coisa eficaz, né? Será que foi suficiente? Não sei. Será que foi justo? Também não sei. Tem trabalhador que teve prejuízo. Então, assim, o que se tem, assim, efetivamente, eu até comento aqui com minha professora maior, minha companheira de vida, minha querida professora Laura, que assim... de presente. Então aí, ó, tá vendo? Você devia ter me falado que eu até arrumava aqui. Eu até arrumava aqui, né, para dar uma boa noite, né, para a professora Laura. Mas assim, que a gente está vivendo, Rodrigo, restrições várias, restrições do direito de ir e vir, restrições à atividade econômica. Isso teve no mundo inteiro. O Brasil, lamentavelmente, não ia ser uma ilha em relação a isso. E a gente teve algumas restrições também no campo trabalhista, né? Isso é verdade. O Supremo Tribunal Federal, tive até a oportunidade de participar de uma live com o ministro Gilmar Mendes. Eu vi, parabéns. E ele disse isso, né? Assim, ninguém quer reduzir salário, né? Aí, ó, Vinícius Mendes Diniz, meu padrinho, né? Meu compadre, meu grande amigo, amigo de A maiúsculo, daqueles poucos que a gente tem muito orgulho de carregar. Mas assim, ninguém quer reduzir salário, né? É óbvio. E nenhuma, né? Não é típico do direito brasileiro que uma negociação individual autorize a redução do salário. Pelo contrário, né? Artigo 7º, inciso 6º, fala que o salário é irredutível, salvo a negociação coletiva. Mas o que se entende, e no meu ponto de vista é justificável, muito embora doloroso, ninguém gostaria de fazer, é que em um momento pandêmico, alguma coisinha a gente tem de abrir mão. Então eu não posso deixar sair de casa, eu não posso deixar uma empresa abrir, e eu autorizo, com o Estado pagando uma parte do prejuízo, a redução do salário. Então, assim, a minha resposta para o Luiz Flávio foi um pouco longa, típica de advogado, de pergunta difícil, né? A pergunta difícil faz a gente suar um pouquinho, mas inteligente, né? Como o autor da pergunta. Otávio, uma outra pergunta à professora Lucélia aqui. Audiência distribuída. Só antes, gente, ó, vamos lá, vamos interagir. Eu estou lendo as perguntas, convido todos vocês aí a participar da live. Deixem aqui as suas perguntas que a gente vai tentar responder. Falta ainda 15 minutos. Eu quero entrar um pouquinho sobre as audiências virtuais e as AIJs. Vamos ver se vai dar tempo antes do encerramento. Então, vamos lá. Audiência resposta da professora Lucélia. Audiência distribuída hoje no GESP, Juizado Especial. Audiência designada para junho de 2021. Por que não mantemos as audiências de conciliação por videoconferência? É o que já acontece. A Justiça Estadual sempre atrasa a Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho é sempre uma justiça de vanguarda. Isso aí é sem nenhum bairrismo, e é verdade, né? Já é o que está acontecendo na Justiça do Trabalho, né? As audiências iniciais, as audiências de conciliação. No escritório a gente tem... Eu já tive a oportunidade, Rodrigo, eu tenho viajado o Brasil inteiro sem acumular milhas. Eu até tive de ir há 15 dias, eu fui ao norte, fui a Rondônia
e a Rio Branco, por uma questão específica de um cliente, mas a gente tem feito audiências de conciliação, audiências iniciais, o Brasil inteiro, virtual, né, do escritório. Então, assim, me parece uma das situações, das soluções propostas para a crise que deve ficar, né? Isso veio para ficar? Me parece que sim. Né? Semana passada, despachei com um desembargador dessa maneira. E eu gostei tanto que eu acho que vai dar certo. Né? Se não tivesse resultado efetivo, estou brincando. Mas assim, então eu acho a audiência online, especialmente de conciliação, a audiência inicial, a mediação, qualquer hipótese nesse sentido, muito interessante. Eu gosto. Só, Rodrigo, a gente tem que lembrar um outro lado. Nós temos colegas valorosos da advocacia que são mais sêniores, digamos assim, têm uma idade um pouco mais avançada e não têm uma aptidão digital tão evidente quanto a minha filha de 6 anos, por exemplo, ou a petitinha de quase 2, já mexe nas coisas todas. Então a gente tem uma exclusão digital. Isso é uma coisa trágica. O Brasil não é uma região centro-sul de uma grande capital. Nem Belo Horizonte. A gente vai achar alguns rincões aqui em Belo Horizonte que têm deficiências trágicas, né? Coisas que não se imagina, e se você traz um estrangeiro, você não consegue nem explicar direitinho. Como uma cidade rica tem dificuldade, às vezes, de saneamento, como às vezes tem dificuldade de acesso à escola, de saúde, o que se dirá de uma internet de boa qualidade, que é medida de inclusão. Internet não é um capricho. Isso ainda me parece um certo preconceito mesmo, de conceito preconcebido, de se tratar uma coisa meio dispensável, e não é o caso. Então, respondendo à professora Lucélia, eu não entendo por que não fazer. Aí, ó, o doutor Fausto Lage, nosso querido colega lá de Betim também, nos brindando, não entendo a razão pela qual não difundir. Né? Mas cada tribunal também tem suas restrições, né, em relação ao equipamento. Então, a gente tem de entender e compreender e tal. Não só criticar, né? Sim, sobre isso, Otávio, olha que interessante. Eu já fiz citação oral virtual, né, ok. Já gravei vídeo, mandei o vídeo por e-mail também. Olha que situação, hein? Mandar vídeo por e-mail e não fazer citação oral. Eu particularmente gostei. Eu gostei. Recebi a confirmação do desembargador, recebi, assisti e tal, né? É bom que outro dia eu fui fazer uma citação oral que eu gastei 4 horas para ser chamado. Então mandar vídeo é mais rápido. Né? Mas será que é tão efetivo como você olhar ali no olho a olho, ali, ainda que virtual? Então, assim, o que eu queria dizer? Audiência de conciliação, ok, e acho que o juizado especial é uma tendência, o juizado está um passo atrás realmente da justiça do trabalho em termos de morosidade, né, em termos de agilidade, porque está mais moroso. Mas eu passei uma situação adversa numa audiência de instrução, porque o que eu fiz? Eu falei com o cliente, ele falou assim, Rodrigo, eu não sei como é que eu faço, eu vou no seu escritório, lá a gente faz. Eu falei, ok, traga a testemunha que a gente faz por aqui, beleza. Otávio, eu deixei a testemunha na outra sala. Na outra sala. Aí falei para a juíza, eu falei, excelência, o preposto está aqui, olha lá, ó. Lá, mostrei, né? Longe, e a testemunha está na outra sala. A juíza virou para mim e falou assim, doutor, a testemunha está no seu escritório? Eu falei, tá, então não vou ouvir. Peraí. Como assim não vai ouvir, né? Otávio, fala sério. Canteiro de obra, por exemplo, as pessoas mal têm celular. Entendeu? Aí tá lá, tem lá nos baixos, né? Não, vai ter. A pessoa você vai disponibilizar o link, a pessoa tem que acessar e internet veloz, assim, é uma realidade, igual você falou. Não o Brasil não é, eu gostei da sua expressão, centro-sul, como é que é? Centro-sul de Belo Horizonte. De uma grande capital, né? Uma grande capital. E é isso aí, né? A gente passa por algumas situações adversas que a gente tem que ter uma maior tolerância dos mestrados. Acabou que eu fiz um acordo, mas se eu não fizesse um acordo nessa audiência, eu fiquei muito chateado e eu fiquei muito apreensivo. Porque eu falei, peraí, a testemunha pelo fato de estar aqui, embora não esteja presente na minha sala, está em outra sala, sem escutar, sem nada, como se na X-Trabalho estivesse, né? E aqui não pode, lá poderia. Então, assim, não, e eu achei interessante que você disse aí do canteiro de obras, que eu até vi que o Vinícius Mendes fez uma pergunta nesse mesmo sentido, e ele é ótimo para falar de canteiro de obra, porque ele tem mais de uma centena de trabalhadores que atuam nessa área, com construção, com empreiteira,
um grande consultor aí da capital, do estado, é muito interessante como que se tem uma impressão errada, né, sobre essa questão da audiência. Amanhã mesmo, eu vou ter uma audiência em Divinópolis, no final do dia, em que, na semana anterior, não foi possível fazer porque minha testemunha, um professor universitário que dá aula online, não conseguiu acessar no sistema específico da Justiça do Trabalho. Eu falei, excelência, o senhor quer que eu ligue para a testemunha? Que já fica até com medo, né, de dizer que você está manipulando. Então, eu sou muito cauteloso com isso, porque para nem passar uma impressão de que algo poderia ser feito. Eu entendo, Rodrigo Bedran, se fosse um processo meu, digo, eu sempre converso com o cliente, mas em um processo meu, se eu fosse parte, eu preferiria aguardar a instrução para uma audiência presencial. Por razão muito simples, porque, lamentavelmente, o sistema é um espetáculo. A gente conseguiria fazer uma audiência tendo uma testemunha em Londres, outra em Miami e outra em Dores no Dayá. Perfeito. O problema não é um sistema, o problema é o operador. O problema é aquela laranjinha podre que a gente falou lá atrás. E tem colega advogado, você tem parte, você tem testemunha, que de fato não está imbuída daquele espírito apostólico ali, digamos assim, ao trazer sua verdade no processo. E que fica sugestionável. Dizem que tem colegas advogados instalando TeamViewer, que atrasa, assim, fica digitando a resposta. Ou seja, perceba que nível, que tipo de comportamento necessário para ganhar um processo, né? Como se o processo, gente, o processo é muito importante, né? Mas são valores envolvidos. Com né? certeza. E a ética, né? E a ética, questão muito básica, né? E a gente sabe, né, mamãe, papai, todos aí têm o que vem rápido vai embora rápido, né? Aquelas lições, né, do ensino. Mas que, então, assim, eu vou fazer amanhã, audiência de instrução, a gente tem feito, sempre faço constar em ata, respeitosamente, a discordância em relação à sua realização. Sim. É por uma questão, porque eu não gostaria. Eu até brinco com o juiz, excelência, se fosse o processo do senhor, a senhora gostaria de fazer? Eu gostaria. Eu falei, que bom, o meu eu não. Então, assim, eu tenho de poder manifestar isso e defender o meu cliente, porque sai um pouco da nossa condução. E eu acredito muito na importância do tete-a-tete, do olhar. A testemunha, pessoal, ela fala com silêncio, com a sudorese, com engasgo. A gente vê muitas vezes mais fala no silêncio do que na eloquência. Né? E o que a gente tem agora com a implementação da audiência online são a valoração de outros meios de prova meio esquecidos. Assim. Então, aquela conversa gravada de WhatsApp, ela fica muito mais importante, né? Porque ela aconteceu sem ter a preparação, né? Sem passar o pancake, sem passar o rouge, né? Para fazer aquela questão. Então, outras, né? Talvez a audiência online nos apresenta uma maior valoração para provas que eram mais esquecidinhas ou menos valorizadas, digamos assim. Otávio, infelizmente, eu sabia que ia passar rápido, porque o bate-papo nosso ia ser muito interessante. Infelizmente, faltam 5 minutos apenas, tá? E eu queria te passar a palavra para fazer o encerramento. Antes do encerramento, você tem que fazer um print screen. Ele já fez um print screen aí. Tem que fazer um print screen. Depois eu faço o print screen, não sei se eu vou dar conta, não, senão vai tombar aqui. E eu também, guardar. Depois eu aperto aqui no telefone cai e você já viu. Rodrigo, bom, eu queria agradecer. Eu tenho dito isso em todas as oportunidades que eu tenho tido de falar, da necessidade de nós conversarmos. Talvez essa conversa nossa pode ter passado a um despercebido, que a gente sabe que no Instagram isso muita gente tem um público, né, que fica e tem um público que passa, né, e em 10, 20 segundinhos tem alguma questão importante. E o que deve ser dito e redito, reafirmado nesse momento, é a necessidade de que, conversando, se chegam a soluções. Né? O que a gente vive hoje no mercado de trabalho é uma dificuldade muito grande. Tem profissional sênior aí de departamento pessoal sem saber o que fazer. Que tipo de profissional que eu vou procurar agora? Que tipo de habilidade que eu tenho que ter? Como diz a professora Laura, quem é você? Né? Hoje ela deu as suas primeiras lições lá na faculdade do Campos, retornando às atividades, e eu vi o roteirinho dela. Quem é você? No sentido isso, quem é você no jogo? Quem é? Né? Quem és tu? Né? Então, assim, em termos de mercado de trabalho, né, eu fico pensando para quem está fora. Né? Como entrar no mercado de trabalho? Que tipo de coisa que eu preciso fazer? Que tipo de habilidade que eu tenho de ter? Eu preciso ter banda larga? Provavelmente. Talvez coisas que eu não ia perguntar antes, você pensa perguntar. O Reinaldo aí também nos brindando, financeiro lá do escritório. Então, é uma pessoa importante nisso do mês, né, cara? Então, assim,
para garantir que tudo funcione direitinho, né? Mas, assim, brilhante profissional também da área. E que, usando o exemplo aqui do Reinaldo, Rodrigo, uma coisa que eu acho muito interessante é da questão da adaptação. Eu acho que o mercado de trabalho hoje nos exige uma adaptação. Então, uma pessoa inicia a sua trajetória numa empresa exercendo a função A, depois passa para o B, depois passa para o C. E hoje a gente tem, conforme for a empresa, um advogado trabalhando lado a lado com o engenheiro de alimentos, que trabalha lado a lado com o terapeuta ocupacional. E fazendo basicamente a mesma coisa. Isso era impensável, a gente via isso com mais tranquilidade fora do país e essa realidade cada vez mais está chegando até nós. E se eu puder deixar uma palavrinha final, é que a gente persista, né? A crise vai passar, não se sabe quando, me parece que nós estamos mais próximo do término que nós estávamos em março, a verdade é essa, né? Isso aí eu acho que ninguém tem dúvida. Em outros grandes centros, ela já parece que já está passando, e o que a gente precisa estar é pronto para a retomada, né? Pronto para a retomada, e tem grandes acontecimentos ainda por vir, né? A gente sabe, nós estamos conversando disso, questões políticas, questões econômicas, ou seja, e cada um fazer a sua parte, né? Eu acho que o que não se pode acontecer nesse momento é eu me excluir desse processo, eu digo nós todos, né? De excluir, de falar a culpa é dos outros, né? A gente tem essa mania, né, Rodrigo? Principalmente fácil, aqui, né? Não, o outro não fez isso, o fulano fez isso, e eu sei o que você fez para que isso acontecesse. Não fiz nada, eu tomei um Guaraná. Bom, então continua tomando seu Guaraná, né? Cada povo tem o governo que merece, né? O importante é a gente saber que povo, quem é você, como diz a professora Laura, então para que a gente também se qualifique enquanto cidadão, para que a gente tome as decisões acertadas no momento certo. Não adianta depois ficar chorando sobre o leite derramado. Exatamente. Otávio, você me lembrou muito o Alexandre Câmara, doutor Alexandre Câmara, desembargador. Eu assisti uma palestra dele, ele falou o seguinte, ele falou que a pessoa que sobrevive, ele falou assim, os sobreviventes não são nem os mais fortes e nem os mais inteligentes. São as pessoas que possuem mais capacidade de se adaptarem. Falou assim, então, a gente vive em constante transformação. Então, quem melhor se adapta é quem vai sobreviver. Então, fica aí essa reflexão, eu acho válido, principalmente nós estamos vivendo, né? A gente está realmente passando por um momento muito complicado, né? Que o destino nos brinda aí com uma necessidade de alteração de hábitos, de costumes, mas vamos sobreviver, nós somos sobreviventes e vamos nos adaptar o mais rápido possível, né, para viver essa nova realidade e, se Deus quiser, torcer por uma vacina e tudo mais, e para a gente passar a página e nunca mais retomar essa pandemia, porque realmente, né, esses 6 meses perdidos aí, pelo menos pelo que eu estou vendo, foram 6 meses que eu não quero lembrar tão cedo. Então, o tempo acabando. Nós vivemos a história, né? Nós estamos participando da história e todo movimento histórico é doloroso. Que passe logo, que passe logo. Agradeço, Rodrigo, muito obrigado. Agradeço demais pela lembrança gentil do meu nome. Tá? Aí, ó, a professora Laura está mexendo aqui na luz aqui já. Então, aí, já deu a hora. Já deu a hora, professora Laura. Otávio, muitíssimo obrigado. Fique com Deus. Queria agradecer imensamente. Mande um abraço à sua família, um abraço à Laura. Muitíssimo obrigado. Você é o cara. Nós estamos juntos. Agradeço pela honra do convite. Até mais ver. Um abraço. Até mais. Valeu, tchau, tchau.